Bem com a vida. Olá, vamos nós hoje falar sobre essa estação maravilhosa que é o verão. Ué, mas não é de finanças? Sim, de finanças. Mas antes a gente precisa entender sobre a importância da hidratação, tempo de muito calor, de a umidade estar totalmente, às vezes, desfavorável, causando a gente muito desejo de beber água. Nosso gasto de energia aumenta no verão. Então, você precisa manter-se hidratado do ponto de vista de beber muita água, líquidos, de ter uma dieta leve, para que você não enfrente problemas, dificuldades na sua saúde, ou seja, até mesmo um complicador. Então, você precisa estar ajustado para viver a plenitude do verão e viver bem, não é isso? Primeiro, porque nós sabemos que temos o verão todo ano. Todo ano o verão é uma realidade. Então, a gente sabe que ele existe. Então, vem aí primavera, depois é verão, depois outono, depois inverno, e todo ano vai isso. Então, a gente se prepara para esse momento, né? Porque nós sabemos que há um aumento de consumo, por exemplo, de energia, né? Então, se a hidratação é fundamental para que você passe bem o verão, para que você viva tranquilamente a sua vida, tenha previsibilidade nela, você também precisa estar hidratado financeiramente. Então, o nosso papo de hoje é sobre hidratação financeira, para que você não seja desidratado do ponto de vista de suas economias. Você precisa tomar e fazer e realizar algumas ações para que você tenha uma vida equilibrada do ponto de vista da sua hidratação, das suas finanças pessoais e familiares. Temos insistido há mais de uma década que o pontapé inicial para que você seja hidratado financeiramente é tomar consciência de que você é o dono do dinheiro e não ele o seu dono. Isso é fundamental. Sabedor disso, você tem que ter consciência do que é você economicamente, quais são os seus tipos de gasto, né? Como é que você vive, quais são os impulsos que chegam às vezes à nossa mente para que a gente compre isso ou compre aquilo, mesmo às vezes sendo necessário, precisa comprar, mas pode não ser aquele momento certo. Para que isso aconteça de forma clara, você precisa ter o orçamento, que pode ser o pessoal, que pode ser o familiar. Tendo isso em mente, a consciência do que somos, a consciência do que nos motiva a consumir e tendo o orçamento muito bem definido, a gente vai começando a ter uma vida mais hidratada financeiramente. Tendo, portanto, essa consciência e tendo esse orçamento, a gente começa, então, a dar conta da realidade financeira do que nos envolve, né? Do ponto de vista pessoal e do ponto de vista para aqueles que são casados, né? Ou que estejam experimentando a viuvez ou uma separação, não importa, para que eles tomem consciência da sua real necessidade desse controle. O que nós temos observado e a experiência constatada, lamentavelmente, tem nos dito, é que a gente tem um bichinho de consumo que ele é muito perigoso e muito forte. E esse bichinho chamado eu posso consumir agora, é imediato, é já, ele tem uma capacidade incrível de drenar todo o nosso líquido, toda a água, o que nós carregamos no nosso corpo
de nos desidratar financeiramente. Então, nós precisamos estar conscientes de que tipo de pessoa nós somos, qual o nível de robustez que nós temos para resistir, sobretudo nessa estação, às chamadas liquidações de verão. Daqui a pouco elas chegam aí e chegam forte. E a gente tem, às vezes, muitas pessoas têm, às vezes, caem nesse golpe porque mentem para si mesmo, dizendo: hoje eu não preciso, mas amanhã eu posso precisar. Pois é, você não precisa hoje, não precisamos ter a desculpa de que amanhã podemos precisar para comprar. A pergunta é: você precisa disso para hoje, de fato? A sua família precisa disso de hoje? Precisa para hoje mesmo e de fato? Porque se você não precisa para hoje, não vai precisar para daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 6 meses, o que seja, você está desidratando as suas finanças. É isso mesmo. E o que é pior, muitas vezes, que a gente tem dito aqui, é que o brasileiro é muito criativo. A gente era para estar aí disputando o primeiro lugar em criatividade científica, no mundo científico, no mundo acadêmico, no mundo técnico, porque nós somos extremamente criativos, mas não usamos a criatividade para essas coisas, para a academia, para a ciência, né, e para a tecnologia. A gente usa para fazer outras coisas. E dentre essas outras coisas que nós fazemos no mundo financeiro, é achar que o cartão de crédito é um complemento de renda. Não é. De achar que o cheque especial é um complemento de renda. Não é. De achar que o crédito, o empréstimo consignado, que vai tungar parte da minha aposentadoria, é um complemento de renda. Não é. Essas três coisas, quando não usadas com sabedoria, desidratam a sua saúde, a sua vida, as suas finanças pessoais e familiares. Então, a gente precisa entender de uma vez por todas que o sol que atende a todos, que nasce sobre todos, ele é generoso porque ele vem da bondade de um Deus que ama a todos, a você e a mim. Mas também o sol em excesso, se você fica embaixo dele, você vai sofrer as consequências. E o consumo em excesso, o consumo desregrado, o consumo não necessário, desnecessário, o consumo por impulso também deixará estragos na nossa vida, na sua vida, na vida de qualquer um. Por isso, estar consciente na hora de consumir, na hora de comprar, é fundamental e mais importante ainda saber como é que eu estou consumindo, como é que eu estou comprando, com que tipo de recurso eu estou usando. Então, precisamos ter isso em mente sempre. A gente vai sempre insistir nesse ponto, porque a gente precisa mudar a lógica da nossa mente de consumo. Não é porque está na promoção de verão, de inverno, de outono, de primavera, qualquer promoção que seja, que aparece lá um produto, a gente tem que comprar. Precisamos ter a coragem de perguntar sempre: olha, será que realmente eu preciso? Eu tenho recursos para isso? Não, a geladeira pifou, não tem alternativa. Se não tem conserto mais, se o técnico disse que não tem conserto, você precisará lançar mão de uma nova geladeira. Agora, tantas outras coisas que a gente vai comprando, acumulando em casa. Quando a gente abre o armário, a gente vê tanta coisa que comprou, que nunca usou, quantas camisas, quantas calças, quantos vestidos, quantos colares, quantos sapatos, quantas meias, a gente vê, é um absurdo a quantidade e nunca usamos aquilo. Mas por que compramos? Porque estava em promoção e o preço era ótimo. Então, isso tem que estar na nossa mente. Sabe por quê, minha irmã querida e meu irmão querido? Porque o desperdício é contra os céus. Então, Deus sempre nos orienta desde o livro de Gênesis, muito bem. Você tem explicações, orientações, ensinos valiosos desde Gênesis, de que Deus se manifesta radicalmente contra o desperdício. Nós não podemos desperdiçar e somos aquele povo que Deus espera que ensine pedagogicamente os outros a viverem uma vida com qualidade, com abundância,
e também isso passa pelo nosso controle orçamentário e passa pela nossa política que nós perseguimos sempre de desperdício zero. Então, se a nossa vida financeira está desidratada, isso afeta todos os campos da nossa vida. A nossa vida emocional, a nossa vida espiritual, tudo vai ser abalado pelo descontrole, pela desidratação das nossas finanças. Então, é importante que a gente mantenha isso, vivendo com o que ganha, comprando o que é necessário, comprando de forma consciente. Se não tem o dinheiro e o financiamento é um financiamento adequado e justo, não caindo no conto do vigário, do crédito consignado. Tem muita gente que vai e lança a mão de recursos em agiotas. Então, veja que dificuldade, porque existe uma necessidade de consumo ou porque acha que aquele produto está com preço ótimo. Então, o nosso desafio é viver uma vida com qualidade, uma vida onde nós estejamos todos hidratados financeiramente, seguindo esses passos. Tomar consciência do que somos, ter o orçamento pronto e sempre perguntar se aquilo que você quer comprar, de fato, tem sentido. E se a sua vida anda descontrolada porque você pegou muito sol e, nesse contexto, você está desidratado financeiramente, precisa considerar um choque de realidade para resolver esses endividamentos, procurando um profissional e também, até mesmo, se for necessário, uma atividade extra para gerar novos recursos para que você saia rapidamente desse momento de crise, vamos dizer assim, de insolação, né, que vive a sua vida financeira. Pense muito bem nessas coisas, reaja com coragem, busque ajuda de profissional. Se você tem familiares nessa situação, converse com elas amorosamente, para que elas saibam que são ajudadas, que têm o seu apoio, mas que precisam tomar uma decisão. E a decisão é equalizar a sua vida, hidratar a sua vida financeira para viver com qualidade. Combinado? Então, fique bem, qualquer coisa, é só nos chamar, nós estamos à disposição. É isso, Fabi? Obrigado, muito obrigado, Marcos Lima.